Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista, que hoje recebe a advogada Maria Emília Almeida, especialista em Direito de Família e Sucessões. Doutora Maria Emília, obrigado pela presença aqui na TV Cultura. Obrigada, Alex. Eu que agradeço a oportunidade. Há quanto tempo atua, doutora Maria Emília, no campo do direito? Eu sou advogada, me formei em 1998 na FADIPA e sou advogada desde 1999 e leciono Direito Processual Civil e Direito de Família e Sucessões desde 2002, na FADIPA e no Pitágoras também desde 2013. Quer dizer, formou-se e não quis se afastar do ambiente da sala de aula? Não, eu sou apaixonada com a sala de aula. Que bom. Eu acredito que professor é uma das profissões mais nobres do mundo, né? Desde Sim, quando é muito gratificante. a humanidade. É muito certamente. gratificante. Certamente. Bom, por que a escolha desse tema, esse campo do direito, nesse tema do direito que se chama Direito de Família e Sucessões? Eu sou apaixonada pelas paixões, né? Os amores e os desafetos e as tristezas que vêm com os fins dos relacionamentos. Tudo no direito de família e sucessões, infelizmente, ele gira em torno de fins de relacionamentos e eu tenho este lado um pouco maternal também, Alex, de querer ajudar as pessoas, de querer ser um pouco psicóloga, um pouco advogada, então eu me dirigir mais para esse lado da família e sucessões. Quer dizer, esse é um tema que envolve emoções ao extremo, né? Paixões. Quando se casa, está lá no auge da emoção, do casamento, Sim. E na separação, o oposto. Eu costumo brincar com os meus alunos que quando é feito o casamento, é meu bem. Quando termina, meus bens. Então eu gosto tanto do momento do meu bem, quanto de auxiliar as pessoas na fase dos meus bens. Bom, eu chamei aqui na TV Cultura, convidei a doutora Maria Emília para vir aqui falar conosco sobre a Lei 13.010, que está dentro desse campo aí da atuação dela, que essa lei tem esse número 13.010, mas ficou popularmente conhecida como Lei da Palmada e entrou em vigor agora recentemente, no começo do mês de julho. E desde que essa lei foi apresentada para a sociedade, ela suscitou aí grandes debates, grandes questionamentos, inclusive especialistas escreveram artigos e mais artigos sobre a lei. O fato é que ela está em vigor hoje. Por que a senhora acha que gerou tanto debate esse tema? Na verdade, vamos começar do começo, essa lei ela é mal interpretada. Muitas pessoas, leigas principalmente, que não conhecem o teor desta lei, elas imaginam que a lei veio criminalizar a correção dos filhos, que a lei veio dizer que bater no filho é crime, que a pessoa vai presa. Eu ouvi uma pessoa dizendo assim, se eu bater no meu filho, eu vou para a cadeia. Na verdade, a lei não veio trazer esta criminalização. Na verdade, bater em qualquer pessoa já é crime desde o Código Penal brasileiro, que está em vigor desde a década de 40. Bater em qualquer pessoa é crime, é um crime de lesão corporal. Esta lei, ela não veio para dizer, bater no seu filho é crime. Essa lei veio dizer o seguinte, Alex, se o Conselho Tutelar verificar que tem criança sofrendo maus tratos, que tem criança sofrendo ofensa física grave, o Conselho Tutelar vai agir de modo a propiciar para essa criança acompanhamento psicológico, a propiciar para o agressor acompanhamento psicológico, palestras com assistentes sociais. Então, essa lei veio para trazer programas públicos de conscientização, programas públicos de orientação psicológica, assistência psicológica das pessoas envolvidas nessas agressões. Essa lei veio para trazer alterações no ECA, que já prevê penalidades para o caso de maus tratos, por exemplo, ser destituído do poder familiar. O que é o poder familiar? Eu tenho um filho de 1 ano e meio. Se o meu filho for agredido por mim, se eu praticar maus tratos nele, espancá-lo, eu vou sofrer um processo judicial, vou ser destituída do poder familiar, não vou ter mais nenhum poder sobre o meu filho vai poder ser colocado até para a adoção. Não é essa lei que veio fazer isso, isso já existe no nosso ordenamento jurídico. Essa lei veio dizer o seguinte, se a Maria Emília está batendo no filho dela, a Maria Emília precisa de um acompanhamento psicológico propiciado pelo Estado. A Maria Emília precisa que o Conselho Tutelar entre nessa história, que o Conselho Tutelar a oriente, porque às vezes o legislador pensou o seguinte, às vezes quem bate, quem tem essa cultura da ofensa física, essa pessoa não tem esclarecimento, essa pessoa
não sabe como cuidar do seu filho. Aí entra a crítica, Alex. Quem é o Estado, quem é o legislador para dizer que eu não sei como cuidar do meu filho? Quem é o Estado para intervir na minha família, dentro da minha casa, e dizer que eu não posso bater no meu filho? Aí o próprio Estado fez o quê? Fez uma lei mal feita. Eu digo isso, que me desculpem os legisladores, uma lei mal feita, porque ele fala que esse acompanhamento psicológico, esse acompanhamento de assistência social, essas palestras, essa intervenção do Conselho Tutelar neste âmbito dessa lei vai ser feito para quem causar ofensa física. Só que o legislador não fala o que é ofensa física para ele. Vai ficar na subjetividade. Fica na subjetividade. Porque um tapinha leve pode ser uma ofensa física. Para mim não é. Até com muitas críticas, né? Hoje uma pessoa me telefonou, uma pessoa muito querida, e falou assim: você não pode falar isso, que um tapinha leve não é. Mas para mim não é, não. Um tapinha na mãozinha assim, para mim não é. Eu tenho um filho de 1 ano e meio, eu amamento meu filho até hoje, para você ter ideia do amor que eu tenho por ele. Outro dia ele fez uma arte muito grande, eu dei um tapinha na mão dele assim. Isso se encaixa na lei? Para mim, não. Porque eu não submeti ele, no meu ponto de vista, a um sofrimento físico. Olha a expressão que a lei traz. Sofrimento físico. Agora, uma pessoa que dá uma surra de cabo de vassoura, uma pessoa que pega agulha e finca no filho, uma pessoa que pega bituca de cigarro, igual uma senhora aí, Manhuaçu, salvo engano, em Dom Correia, perto da minha terra natal. Correia. Esse é o caso do menino João Paulo Camelo. Exatamente. Dom Correia, perto da minha terra, eu sou de Vermelho Novo. Dom Correia, popularmente conhecido por nós como 350, lá aconteceu esse episódio. Que é malo, menino. Isso, para mim, é sofrimento físico. Agora, um tapinha na mão, um tapinha no bumbum, uma chinelada, apesar de muitos irem contra o meu ponto de vista, para mim, isso não se encaixa na lei. Isso não é questão do Conselho Tutelar intervir, levar as pessoas para palestras, levar as pessoas para acompanhamento psicológico. E esse entendimento meu é porque a lei foi subjetiva. O próprio legislador, ele fazendo essa lei até um pouco mal feita, como eu disse, ele deixou essa subjetividade. Esse critério, o que é o sofrimento físico, vai depender de cada caso concreto. Doutora Maria Lília, a senhora citou aí toda uma estrutura que será necessária para atender uma família que foi apanhada pelo Conselho Tutelar ou pelos órgãos de defesa social fazendo agressões físicas contra as crianças. Mas será que essa estrutura existe aí nesses pequenos municípios, nos rincões do Brasil afora? Ou nos grandes mesmo, né? Mesmo aqui. Olha só, eu estou com a lei aqui em mãos, olha o que a lei fala. Se acontecer de ser o menor submetido a sofrimento físico, lesão, o menor ser humilhado, ameaçado gravemente, vai haver encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, vai haver encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, e há uma obrigação de encaminhar a criança para tratamento especializado. Eu não conheço a fundo as políticas mas pelo que eu ouço de meus clientes, pelo que eu ouço da população, não há hoje no Estado este aparato psicológico, este aparato psiquiátrico para atendimento, se a lei for interpretada do jeito que muitos aí estão interpretando, que um simples tapinha na mão já vai ser um sofrimento físico. Então, eu mesmo já vou ter que ir lá, né? Eu não sei você, Alex, mas 90% da população vai ter que começar a frequentar cursos com psicólogos e psiquiatras. Eu não sei se o poder público tem isso tudo de psicólogo e psiquiatra à disposição. Eu acho que não tem nem para quem realmente precisa, sinceramente, né? Olha, eu já tratei desse assunto aqui no Cultura Entrevista, que há uma crítica muito pesada com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, mas, normalmente, quem critica dificilmente se lembra de um detalhe muito importante. O ECA ele não é cumprido na sua plenitude. Sim. Ele dá muita garantia, de fato, para o adolescente, para o menor de 18 anos, mas o Estado não monta a estrutura que determina lá na lei que exista para atender o menino quando ele comete um ato infracional. Porque não é só proteger, é proteger e colocá-lo na reeducação. Essa reeducação não pode ser um centro de internação apenas. Exatamente. Né? Exatamente. Então, não é só fazer um centro de internação e jogar os menores lá dentro e deixar eles a bel prazer. Até porque os menores estão em fase de crescimento, em fase de formação. Se ficar muitos deles juntos ali, eles vão entre si formando uma universidade do crime ali.
Pois é. Então, é necessário que haja mesmo esse aparato psicológico psiquiátrico efetivamente, não só aqui no papel, no próprio ECA, e essa lei, vale dizer, ela não é uma lei que tem vida própria, ela é uma lei que veio para trazer alterações no ECA, ela veio incrementar o ECA, vamos dizer assim. E, a propósito, todo mundo está chamando de lei da palmada, mas o nome dela, oficial, é Lei Menino Bernardo Boldrini. Lei Menino Bernardo Boldrini. Isso em função de quê? Menino Bernardo, não sei se os nossos telespectadores vão lembrar, está muito recente, vão lembrar assim, é um menino que a madrasta, ela deu injeção letal junto com uma amiga neste menino e o enterrou. Isso foi lá no Rio Grande do Sul, o pai também estava sabendo, ainda está em processo de julgamento ainda. Então, tendo em vista que contemporaneamente, ao mesmo tempo em que essa lei estava em andamento, aconteceu isso com este menor, ele foi homenageado com o nome oficial dessa lei. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, essa lei veio incrementar o ECA, e o próprio ECA, ele traz muitos direitos para os menores, muitos deveres para os pais. E para o Estado também. Para o Estado também, só que os pais, quando não cumprem os deveres, o Estado vai lá no Poder Judiciário e cobra. E do Estado, quem é que está cobrando? Pois é. Temos o risco aí de uma geração de crianças super mimadas, porque os pais temerosos até mesmo de chamarem a atenção verbal da criança vai criar um menino mimado? Temos, e muito mesmo, até pela falta de explanação à população sobre essa lei. Outro dia eu estava falando que deveríamos ter audiências públicas, deveríamos ter programas mais de iniciativa como o seu, da TV Cultura, para orientar a população, porque a maioria da mídia, ela quer polemizar, ela quer criar o problema, diferente de você que está esclarecendo os seus telespectadores. Então, nós precisamos esclarecer as pessoas, porque se ficarem muito temerosos em corrigir os filhos, nós vamos ter, sim, menores muito mimados. Aliás, eu sou muito rígida, sabe, Alex? Até meus alunos sabem disso, meus alunos que estão nos assistindo, eles sabem disso. Eu sou muito rígida, eu cobro muito condutas, muito comportamentos. Então, eu acho que nós corremos, sim, o risco de termos uma geração de crianças mimadas aí, dos pais com medo de sofrerem as penalidades desta lei, que não sabem quais são. Parece que uma lei dessa entrou em vigor, de fato entrou em vigor em 1979, em um dos países mais desenvolvidos do mundo, que é a Suécia. E parece que alguns anos depois o resultado não é muito positivo, né? Como é que é essa história? Se nós formos procurar o posicionamento dos psicólogos da Suécia na internet, as pessoas podem procurar, eles falam, as crianças da Suécia hoje são as crianças mais mimadas que existem, muito mal educadas, porque lá efetivamente a lei proíbe, com todos os termos, palmada, por mais simples que seja, e vai preso mesmo e tal. Aqui não é o caso, como eu disse para você, não tem na lei nenhuma expressão palmada, tapinha, a lei fala sofrimento físico, e como a gente viu no começo da nossa conversa, é subjetivo, vai do critério do Conselho Tutelar ver se o sofrimento que a criança sofreu se encaixa ou não na lei. Mas lá na Suécia, expressamente, é proibido dar qualquer encostão na criança, e aí eu estudo muito sobre a situação de lá, os psicólogos, principalmente, reclamando que as crianças são muito mimadas. Parece assim, no Brasil, toda vez que tem um crime de grande comoção, cria-se uma lei nova, né? Foi assim com os crimes hediondos, em função de um sequestro lá fim dos anos 80, começo da década de 90, e depois várias outras situações também, né? Com relação a crimes de internet, teve uma comoção que envolveu a famosa Carolina Dickman, e assim, e aqui não foi diferente, né? Essa lei, ela estava em tramitação no Congresso há 4 anos. Há 4 anos. E aí, agora, rapidamente, ela foi aprovada na Câmara, foi aprovada no Senado, foi sancionada pelo presidente e mal feita do jeito que foi, sem expressões específicas, sem deixar a população saber exatamente o que é proibido, o que é permitido. Ok, nós vamos agora a um rápido intervalo e nós voltamos logo na sequência com essa conversa aqui com a doutora Maria Emília, e aí nós vamos tratar especificamente de alguns assuntos aqui importantes. Por exemplo, inventário de bens da família, divórcio e também a questão dos alimentos, né, quando vira processo, quando é que a separação e a manutenção dos filhos vai parar nos tribunais. Um minuto só.
Ninguém é líder por acaso. Ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com um jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, Bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. O sucesso está mais perto das pessoas determinadas. É com esse espírito que a Expo Uzipa chega para a sua 26ª edição. Conheça as novidades da indústria, comércio e prestação de serviços. E curta também praça de alimentação com shows regionais, ações promocionais e muito mais. Visite de 23 a 26 de julho em Ipatinga. 4 dias em um ambiente totalmente preparado para conhecer novos produtos e brindar os bons negócios. De 23 a 26 de julho, Expo Uzipa. Determinação é criar oportunidade. Estamos de volta com o Cultura Entrevista de hoje, que recebe a advogada Maria Emília Almeida. Doutora Maria Emília, a sua especialidade lá é justamente assuntos de família, não é isso? Sim. Quais são, dentro desse tema, quais são os assuntos que mais demandam processos, demandam o trabalho do advogado? Eu sou especialista em família e sucessões, só advogo nessa área. E dentro da área de família é muito comum nós termos as ações de alimentos, ações de divórcio, investigação de paternidade, as partilhas de bens. E nas sucessões, para quem não sabe, é quando uma pessoa morre, então ela vai ter que ser sucedida. Os herdeiros vão sucedê-la, vão entrar no lugar dessa pessoa, dizendo mais no popular. E nas sucessões, então, os inventários são o que nós temos de carro-chefe nessa área. Vamos começar com os inventários, de trás para frente, aí nessa lista dos temas mais comuns. O que é a principal dificuldade, ou, como diz um amigo meu, a pendenga jurídica em torno dos inventários? O que mais provoca? Na verdade, o inventário, a população precisa saber que existem 2 formas de se fazer inventário. Existe o inventário judicial e o inventário administrativo, que é feito em cartório. O inventário feito no cartório, ele é mais rápido, ele dura o que na justiça demoraria aí 1 ano, 2 anos, sendo bem otimista. No cartório demora 1 mês, 40 dias no máximo, sendo bem pessimista. E no cartório, para se fazer o inventário, lá é necessário que todos os herdeiros que a pessoa falecida deixou sejam maiores e que eles estejam em acordo quanto à forma de divisão dos bens. Se preencherem esses requisitos, todos os herdeiros são maiores e estão de acordo quanto à divisão dos bens. Nós vamos vender a casa, ou um vai ficar com a casa e o outro vai ficar com o apartamento, ou um vai ficar com a casa e vão vender o apartamento e dar o dinheiro para o outro. Se eles estão em acordo, aí então eles podem fazer o inventário no cartório, que, como eu disse, é bem mais rápido do que o judicial. Todos os outros casos, nós vamos fazer o inventário judicial. Que outros casos? Caso em que o falecido deixou o herdeiro menor, caso em que o falecido deixou o herdeiro de fora do casamento, por exemplo, e que eles não estão em acordo, porque nada impede que tenha deixado um herdeiro de fora do casamento, mas que esteja em acordo. Se for todo mundo maior, pode fazer no cartório, mas se não tiver em acordo, quanto à divisão dos bens, vai ter que ser feito judicialmente. O inventário judicial, ele tem mais demora de tempo, tendo em vista o procedimento, tendo em vista a burocracia do próprio Poder Judiciário. E, como eu disse, o do cartório, ele é mais rápido.
Para se fazer um inventário, Alex, nós temos que pagar um imposto que se chama ITCD. Imposto por transmissão, causa-mortes e doação. Este imposto ele é devido para a fazenda estadual. Ele varia de 2% a 5% do valor da herança, do valor que o falecido deixou, dos bens que o falecido deixou. O que a população não sabe, e é importante esta orientação, é que se for feito um inventário rápido, se for feito um inventário em até 90 dias após o falecimento, há um grande desconto neste valor do ITCD. Nós vamos pagar quase que metade do valor do ITCD, só que aí nós esbarramos numa questão cultural. O que é a questão cultural? Não raro, clientes viram para mim e falam assim, nós não vamos fazer o inventário agora não, porque o nosso pai morreu tem muito pouco tempo. Se mexer no inventário agora, os amigos vão falar que nós estamos, nem esperando o corpo do nosso pai esfriar, já estamos fazendo inventário. Bobo sabe ele, de ficar pensando no que os outros estão pensando, ele vai perder 50% de desconto no imposto. Esse imposto ali é calculado sobre o valor do bem ou existe uma taxa fixa? Sobre o valor do bem, a fazenda vai avaliar. Por exemplo, foi uma casa que o falecido deixou, a fazenda vai avaliar essa casa e o imposto vai incidir aí. Se o inventário está sendo feito rapidamente, está sendo feito dentro de 90 dias, tem esse desconto de 50% que eu te falei. Então é interessante esquecer um pouco o que os outros pensam. É interessante, assim que há o falecimento, lógico que existe o período de luto, lógico que existe, né, o sofrimento, mas também quem morreu foi, mas a pessoa que ficou. Então, ela precisa defender os seus direitos e, principalmente, se ela tem direito a esse desconto, deve buscar por ele. Lembrando que esse desconto é até 90 dias. E se passar 180 dias do falecimento, olha que interessante, já começa a incidir multa. Aí é que fica pior. Ainda tem multa. Aí é que fica pior. Perde o desconto e paga a multa. Passou 90 dias, você perde o desconto. Mas se for entre 90 e 180 dias, você não vai ter nenhuma penalidade, você vai pagar o valor original. Mas se passar de 180 dias que a pessoa faleceu, começa a incidir multa. Eu conheço pessoas que o pai morreu tem 20 anos, até hoje não fez um inventário. Eu penso assim, não, coitado, quando for fazer um inventário, o valor do imposto a ser pago vai engolir o valor do bem que o falecido deixou. Aí me perguntam assim, para que fazer inventário? Para que fazer inventário? Eu vou continuar morando aqui mesmo? Olha, uma hora ou outra, aquela casa, aquele carro, aquele bem que o falecido deixou vai precisar ser vendido ou vai precisar ser passado para outra pessoa. E o falecido não está mais aqui para assinar a escritura, ele não está mais aqui para assinar o recibo do carro no Detran, então vai ter necessário fazer um inventário. Se mais cedo ou mais tarde vai ser necessário fazer um inventário, que faça conseguindo desconto no imposto, porque do imposto não tem como fugir mesmo. É possível fazer a partilha dos bens ainda em vida e evitar todo esse problema depois da morte vamos dizer assim, do patriarca ou da matriarca da família? Dividir a herança nesse sentido literal, não, porque o direito entende que não existe herança de pessoa viva. Né? A herança só é dividida quando ela morre. Existem opções. Uma opção interessante da pessoa evitar estes problemas de quando morre, essas pendengas judiciais, esses processos que demoram anos e anos, é fazer testamento. O testamento é uma disposição onde a pessoa vai dizer como que ela quer que seja dividida a herança dela. E quando ela falecer, o testamento vai ser cumprido. Então, em vida, ela já faz toda a divisão. Tem alguns aspectos legais para ser levado em conta, principalmente se essa pessoa tem filhos, se essa pessoa tem cônjuge e se ela tem pais vivos. Existem aspectos legais que um advogado pode orientar melhor a pessoa, mas o testamento, Alex, eu te digo o seguinte, ele resolveria hoje dos processos de inventário que estão no fórum, que estão tramitando, um testamento resolveria 80% desses casos. É só uma forma de testamento? Não, existem 3 formas de testamento no Brasil. E é mais simples do que as pessoas podem imaginar. A forma mais pública, mais segura de fazer um testamento é chamada de testamento público, é feito num cartório de notas, onde a pessoa ela vai, junto com 2 testemunhas ao cartório. Chegando neste cartório, aqui em Patinga nós temos 3 cartórios que fazem isso. 2 ali
Rua Belo Horizonte, um Vila Celeste, chega lá e fala assim, olha, eu quero deixar a casa X para o Alex, a casa tal para o fulano, a casa tal para o fulano. O oficial do cartório vai escrever isso na frente das testemunhas, vai ler em voz alta, todo mundo assina, pronto, está feito o testamento. Tem uma despesa do cartório, mas nada impagável não, hoje deve estar em torno aí uns R$200, é melhor olhar, eu estou falando assim, mas é melhor olhar no cartório o valor, é uma tabela do TJ. Existe um outro testamento, que é bem mais simples, não precisa ir no cartório fazer, que é o seguinte, uma pessoa se senta, ela tem que saber escrever. O outro que eu falei, que é feito no cartório, a pessoa pode ser analfabeta, ela não precisa saber escrever. Porque é o escrivão que vai redigir o documento. Exatamente, né? Este não. Este que eu estou falando agora não precisa de cartório, mas precisa que a pessoa saiba ler e escrever. Na frente de três testemunhas maiores de 18 anos, a pessoa escreve. Eu quero deixar a casa tal para o fulano, eu quero deixar o carro tal para o fulano, o dinheiro no banco tal para o fulano. Ele escreve suas disposições, lê para essas três testemunhas e os 4 assinam, pronto, está feito o testamento. Ele deixa para uma pessoa de confiança dele. Quando ele morrer, essa pessoa de confiança apresenta para o juiz vai cumprir. Está feito o testamento. Agora, existe um terceiro tipo de testamento, que é o mais raro, até por ser o mais místico deles, que é o testamento secreto, chamado de testamento cerrado. É o que a gente vê aí nos filmes dos Estados Unidos, né? Aquele onde ele é totalmente lacrado, ninguém sabe o teor dele, e quando a pessoa morre é que ele vai ser aberto. Aqui no Brasil tem esse testamento também, ele é feito da seguinte forma. A pessoa escreve o seu testamento, e aí ela leva no cartório, o oficial do cartório vai lacrar. É o oficial, não é a pessoa que lacra o testamento. Ele vai costurar, ele vai passar uma parafina, ele vai lacrar esse testamento, de modo que só a pessoa e o oficial do cartório que sabem o teor dele. Aí ela deixa com a pessoa de confiança, quando ela morrer, essa pessoa entrega para o juiz de sucessões, e o juiz de sucessões é quem vai abrir e vai cumprir o que está ali previsto. Existem algumas disposições, Alex, por exemplo, uma pessoa que tem filhos, ela não pode dispor de mais de 50% do seu patrimônio. Então, por isso que é interessante quem vá testar, por mais que seja dessa forma que eu disse, que é mais simples que o testamento particular, é interessante que tenha a orientação de um advogado, para o advogado poder dizer o que pode constar do testamento ou não, né? O que não pode ser extrapolado. Já ia perguntar sobre isso. E se algum dos filhos não concordar, tem como recorrer, tem como contestar? Se o testamento foi feito dentro do limite dos 50% disponível, ele não pode. Não pode. Então, imagine, eu tenho um filho, o meu filho só tem direito legítimo a 50%. Se eu tenho um filho e eu tenho um patrimônio de R$100 mil, prestem atenção, eu tenho um filho e eu tenho um patrimônio de R$100 mil, R$50 mil eu posso fazer dele o que eu quiser, eu posso deixar para o presidente da TV Cultura. Posso deixar para quem eu quiser, para a empregada que me auxilia, para um aluno meu que foi meu melhor aluno, para a igreja, já vi muitas situações para a igreja, para a creche. O meu filho não pode questionar. Ele não, o que ele pode questionar é o seguinte: se eu deixar 70%, aí ele pode falar assim, opa, eu tenho direito a os meus 50%. Porque os outros 50% são sagrados dele. Sagrados dele. Do herdeiro. A não ser, olha que interessante como que o assunto vai rendendo, né? Os outros 50% são sagrados do filho, a não ser que ele seja indigno. Sabe o que é filho indigno, Alex? Suzane von Richthofen, nós estamos falando aqui de casos famosos aí. Suzane von Richthofen matou os pais. Sim. Ela é filha, mas ela é indigna. Ela matou os pais, mas os 50%. No caso dela não seria 50%, porque ela tem irmão, então seria 25%. Né? Ela não tem direito, o irmão dela herdou tudo. Porque ela é indigna, porque ela matou os pais. Quem que é indigno? Quem bate nos pais, quem mata os pais, quem tenta matar os pais, quem bater, né, maus tratos no sentido amplo aí, quem denuncia caluniosamente os pais. Por exemplo, eu vou em juízo e falo que meu pai me roubou e depois descobre-se que isso foi uma mentira minha. Então eu sou indigna. E o indigno, por mais que ele seja herdeiro legítimo, ele não herda. Tá. Bom, eu acredito que eu estou entendendo isso, acredito que o telespectador também já possa entender por que ela disse que tinha uma paixão tremenda por esse tema de família e sucessões. Divórcio.
casamento vai muito bem e aí chega um momento que as coisas não vão tão bem. O casamento está no meu bem e agora nós vamos para os meus bens, né? E aí, como é que está a situação? Pois é, duas formas também. Alguma coisa mudou recentemente com relação a Sim, mudou. Antigamente era previsto a separação desde 77. 77 até agora, começo dos anos 2010. Era prevista a separação, depois o casal com cabeça fria, aí que eles iam divorciar. Hoje não, hoje o casal de cabeça quente já pode ir divorciar. Se nós dois somos casados, brigamos hoje, amanhã a gente já pode divorciar. Não existe mais aquele requisito que existia anteriormente de 1 ano de separação judicial ou 2 anos de separação de fato para poder divorciar. Hoje não, o divórcio já é direto, já é imediato. Existem 2 formas de se divorciar, igual o inventário também. Se o casal estiver em acordo, estiver em consenso, e não tiver filhos menores, eles podem se divorciar no cartório. Que, como eu já disse acerca do inventário, é muito mais rápido, é muito mais célere do que o processo judicial. Agora, se o casal está em litígio, que nós chamamos do divórcio litigioso, tem alguma situação em que o casal não está em acordo, ou, por mais que esteja em acordo, tem algum filho menor, só judicialmente que pode ser esse divórcio, porque vai ter a participação do promotor de justiça, do Ministério Público, e essa participação é só no Poder Judiciário. Então, um casal, repetindo, para a população ter essa ciência, um casal que quer se divorciar, mas está em diálogo suficiente para ter um consenso de como que esse divórcio vai se dar. E este casal não tem filhos menores, ou não tem filhos, ou os filhos que tem já são maiores, este casal vai poder se divorciar no cartório, sempre com a presença de um advogado. Não é só ir lá no cartório e falar, eu quero divorciar, não. Precisa de um advogado para poder fazer os trâmites no cartório. O benefício do divórcio no cartório é a rapidez, coisa que nós demoraríamos aí 2 meses para a gente ter no Poder Judiciário, nós vamos ter no cartório com 1 semana, 15 dias no máximo. Na separação ou no divórcio, o que tem gerado questionamentos ao ponto de ter que parar nos tribunais? É com relação à partilha de bens? Partilha é com relação de bens. A quem vai ficar com os filhos, esse tipo de coisa? Partilha de bens, o carro-chefe dos litígios, alimentos, o valor que vai ser prestado de alimentos entre os cônjuges. A famosa pensão? Pensão, porque entre os cônjuges há o dever de mútua assistência ali. Se, por exemplo, nós temos casos hoje de casais que já com grande tempo de casamento, eles resolvem se divorciar. Então, nós temos figura, por exemplo, de um casal de 65 anos hoje. A mulher sempre foi dona de casa a vida inteira, ela nunca trabalhou, então essa mulher tem direito a alimentos. E o valor dos alimentos gera o litígio, precisa ir para o Poder Judiciário. Outra coisa também que vai gerar o litígio, a questão dos filhos, ela já vai ser necessariamente no Poder Judiciário, porque se tem filho para brigar pela guarda, não pode fazer no cartório. Porque para fazer no cartório não pode ter filho menor, né? Mas hoje o que faz um divórcio ser litigioso lá no Poder Judiciário, partilha de bens, alimentos e guarda de filho. Pensão. Há muito tempo que as mulheres decidiram ir para o trabalho e ganhar ter vida própria, independência financeira, vamos chamar isso. E agora, elas já estão também sendo obrigadas a pagar pensão para os maridos? É muito raro. Mais raro do que o marido pagar para a mulher. Hoje eu diria para você que é raro. Você viu o exemplo que eu dei aqui do homem que teria que pagar alimentos para a mulher? Olha que exemplo extremo, né? Um casal com 65 anos se divorciando, a mulher nunca trabalhou. Eu, por exemplo, se eu me divorciar hoje, eu não tenho direito a alimentos. Meu marido também não tem direito a alimentos. Hoje, os casais de hoje, tanto as mulheres quanto os homens trabalham, então entre eles hoje, por mais que na lei tenha a previsão da mútua assistência, entre eles hoje é difícil. Nós temos um casal jovem hoje com o juiz fixando alimentos entre eles. Há alimentos, há pensão para os filhos menores, mas é raro, embora haja a previsão, é raro entre um casal jovem nós termos alimentos hoje. Para terminarmos essa temática aqui, a questão dos regimes de bens no casamento poderiam, se bem pensados lá, poderia resolver alguma coisa no divórcio também? Sim, sim. Muita gente, quando vai se casar, até escrevi um artigo dia desse, se preocupa com o vestido de noiva, com o que vai servir no jantar do casamento, mas não se preocupa em escolher o regime de bens. E o regime de bens, ele interfere muito. Alex, todo casamento termina.
todo casamento termina. Ou ele termina com o divórcio ou ele termina com a morte. Infelizmente. E quando o casamento termina, o regime de bens vai incidir. E se ele foi mal escolhido, dependendo da peculiaridade daquele casal ali, vai gerar problemas. Por exemplo, nós temos o regime da comunhão universal de bens. No regime da comunhão universal de bens, tudo que está no nome de ambos os cônjuges é dividido meio a meio. Não importa se veio de herança, se veio de doação, se foi porque eu comprei com o meu dinheiro ou com o seu dinheiro, tudo vai ser dividido meio a meio. Diferente do regime de comunhão parcial de bens. Isso. No regime de comunhão parcial de bens, não é tudo, não. É só o que foi adquirido onerosamente durante o casamento. Olha como tem um limitador aí neste regime. Adquirido onerosamente. Como assim? Existem coisas adquiridas gratuitamente, herança e doação. Isso já não entra nesse regime. Por mais que eu tenha adquirido uma herança, por mais que eu tenha recebido uma doação durante o casamento, se o meu regime é comunhão parcial, isso não é dividido com o meu cônjuge. Se a comunhão universal é dividido. Onerosamente durante o casamento. Então, se eu comprei uma casa antes de casar, foi onerosamente, mas foi antes do casamento. Então, não é dividido. Isso no regime da comunhão parcial. Porque se for no regime da comunhão universal, vai tudo ser dividido. Então, uma pessoa que me procurar, eu tenho um vasto patrimônio e vou me casar. Qual que é o regime que eu escolho? Aí eu pergunto, você quer que a pessoa, quando terminar o casamento, seja dono da metade desse seu vasto patrimônio que você já tem? Se sim, é comunhão universal. Se não, é comunhão parcial. E tem gente que fala assim, não, eu quero que não seja dono de nada. Eu quero o seguinte, o que está no meu nome é meu, o que está no nome da outra pessoa é dele. Aí é outro regime que entra em campo, o regime da separação de bens. Está até em moda esse regime, Alex. Muitas pessoas casando nele. Separação de bens, o que quer dizer? Quando terminou o casamento, não tem nenhuma divisão de bens. Não tem nenhuma metade. O que está no seu nome, se for uma bicicleta, e o que está no nome do outro, se for uma limusine, vai ficar uma bicicleta para um e limusine para o outro. Nessa época, o casamento pode ser feito em qualquer cartório, nas esquinas. Talvez essa separação aí esteja... Exatamente. Nessa época que o povo está casando aí sem pensar, né? Às vezes o regime da separação de bens é o melhor. Prudência. O que a senhora falou aí me fez lembrar o seguinte. Antigamente, eu não sou tão velho assim, mas quando as pessoas, os meninos e as meninas namoravam, coisa e tal, e aí tinha aquela briga, havia uma separação ali do namoro, o término do namoro, e ficavam os dois curtindo força, cada um no seu canto, tinha uma festinha na casa do amigo, uma musiquinha lenta ali, ficava lá choramingando pelos cantos, mas uma semana às vezes voltavam, às vezes não. Hoje não, separa hoje, amanhã já está com outro namorado, é uma coisa muito rápido. E parece que no casamento está caminhando para isso também, né? Separa hoje, decide que vai separar hoje, já separa efetivamente lá no cartório. Viu que eu falei? O que acontece? O casal se casou, viveu 2 meses junto ali, não deu certo, pode ir no cartório, já está divorciado, daqui a 15 dias está casando de novo. Legal, olha, mais um intervalo, voltamos logo na sequência com o fechamento aqui do Cultura Entrevista, 1 minuto só. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos, atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado e com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás, número 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. Visite também o nosso site www.buffetgi.com.br.
Estamos de volta com Cultura Entrevista. Eu lembro o contato com o programa, é entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Deixe lá o seu recado, a sua sugestão aqui para o programa. Doutora Maria Emília, recentemente algumas decisões judiciais com relação à adoção, né? Juízes que voltaram em decisões e determinaram que as crianças não permaneceriam com os pais adotivos, né? E determinaram que as crianças fossem devolvidas aos pais. Isso não cria uma desconfiança, não cria uma insegurança jurídica com relação ao processo de adoção? Isso faz parte, Alex, do procedimento do processo de adoção. Quando chega a dizer que uma pessoa adotou uma criança, é porque já cumpriu o que nós chamamos de estágio de convivência. Esse estágio de convivência dura até 1 ano e só depois de o juiz aprovar esta convivência entre os pretensos pais e os filhos é que o juiz vai conceder a sentença de adoção. Até então, não era adoção que acontecia. Até então era guarda provisória que aquele casal ou aquela pessoa, porque é possível uma pessoa só adotar, tinha sobre aquela criança. Então, o que a gente vê nos noticiários é questão de o juiz, dentro do estágio de convivência, verificar que não estava dando certo, que aqueles pais, até vi em Belo Horizonte, há pouco tempo atrás, o casal entregou a criança, né? Aí pensasse, assim, mas já tinha adotado, como é que entregou? Não é que já tinha adotado, estava no período de convivência e foi lá, infelizmente, né? Eles não honraram o compromisso, cabe dano moral, inclusive, para essa criança. Essa criança tem direito de ser indenizada pelo dano moral sofrido, mas a adoção não tinha ainda se aperfeiçoado, não tinha ainda acontecido. Então, enquanto está durando o estágio de convivência, o juiz pode reverter a guarda que ele tinha concedido, ele pode tirar a criança do poder dessas pessoas. Ok. Assunto polêmico também, passa pelo seu escritório? Sim, sim. É? Sim, também. Adoção também. Nós trabalhamos tudo isso que nós falamos aqui, inventário, divórcio, alimentos, adoção, investigação de paternidade. Acabamos de falar dos namoros rápidos aí, ó, investigação de paternidade, então, também muito comum. Parece que uma mudança relativamente recente é que agora a mãe pode ir no cartório registrar, mesmo sem esse reconhecimento oficial? Como é que é isso? Não, ela vai lá e dá o nome do pai, e aí o pai é chamado para dizer se... Não, ela vai lá e dá o nome... Não sai uma mais certidão uma lá. Coisa igual a gente falando da lei da palmada, né? Senão eu vou engravidar e vou falar que o filho é de Silvio Santos. Não é? Vou ter uma pensão muito boa por aí. Ela vai dar o nome do suposto pai e ele vai ser chamado para poder dizer se concorda que é o pai ou não. É o que você já viu, mutirão da paternidade, você já deve ter ouvido falar. Porque se ele for lá, espontaneamente, falar assim, não, eu sou o pai mesmo, olha, vai ser uma investigação de paternidade a menos na justiça. Mas não é que se ela for lá no cartório e falar, o pai do meu filho é o fulano de tal, que já vai sair o nome dele. Imagina, Alex, que situação. Que situação. Mas é o que se fala por aí. Né? Exatamente, já ouvi isso a questão vezes. Da falta de orientação, da falta de esclarecimento. Né? Por isso que seu programa está de parabéns de esclarecer. Obrigado, mas é só o dever da TV Cultura ser informativo, ser educativo, sobretudo. Doutora Maria Emília, ainda sobre essa questão da investigação da paternidade, é só sobre menores de 18 anos ou tem maiores de idade, adultos também em busca dessa história, desse reconhecimento? Muito comum, sabia? Muito comum, pessoas que não têm o nome do pai, e ela já tem aí seus 40, 50 anos e buscam este nome do pai. Olha muito só. comum. E é um direito que nós chamamos de imprescritível. O que quer dizer isso? Você pode ter 60 anos, seu pai já pode ter morrido há muito tempo, que você pode ir lá e fazer investigação de paternidade contra os outros herdeiros dele. Doutora Maria Emília, nosso tempo está esgotando hoje, mas eu suponho que a senhora vai voltar aqui em breve. Vai ser um prazer. Eu agradeço muito a oportunidade. Um abraço para todos os telespectadores. E eu que agradeço aqui a atenção por ter vindo ao Cultura Entrevista. Olha, você que nos acompanha em todo o Vale do Aço, obrigado pela audiência. Até a próxima semana. Um abraço.